Você já se sentiu injustiçado por alguma coisa ou por alguém? Você já, em algum aspecto, teve desejo de ter algo que outra pessoa tem? Você alguma vez já passou por uma dificuldade em que na sua caminhada você tropeçou ou resvalou o pé e quase cai? É provável que sim. É provável que sim. Houve alguém na Bíblia que passou por isso. O nome dele é Asaf, um levita, ou seja, da tribo de Levi, um compositor e cantor separado por Davi para dirigir os cânticos no templo. Na época não tinha o templo ainda de Davi, mas na tenda da congregação. Eu quero que você, com a sua Bíblia, abra no Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Salmo 73. E à luz desse salmo eu quero nessa noite usar o tempo para pensar sobre o seguinte tema: Asaf e a intimidade com Deus. Observe o versículo 23, a parte B desse versículo 23. Estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. E o verso 28, também a parte B: bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo 73, nós vamos usá-lo com algumas partes para entender esse tema sobre intimidade com Deus. No templo de Salomão, o templo construído por Salomão, filho de Davi, o templo original, você encontra a descrição desse templo no livro dos Crônicas, também no livro dos Reis. Lá é relatado, especialmente no livro de Crônicas, que havia os cantores e músicos da tribo de Levi. E Asaf, o autor desse Salmo 73, fazia parte desse grupo de cantores e mestres, que dirigiam a música. E, como eu disse, ele era um levita, descendente da tribo de Levi, filho de Baraquias, descendente de Gesso, que era filho de Levi. E ele foi um músico importante na época dos dirigentes dos cânticos. Ele também é conhecido como profeta, porque anunciava a palavra de Deus. E por ser escritor de vários salmos, você vai encontrar na Bíblia o Salmo 50, é de autoria de Asaf, e do Salmo 73 ao 83 também são de autoria de Asaf. E por que a gente precisa olhar para isso? Algo que está distante de nós, aproximadamente 3.000 anos. Será que há alguma relevância em olhar para esse texto e saber que ele tem alguma coisa a nos ensinar? O que é que esse Salmo 73, de composição de Asaf, pode nos fazer entender sobre intimidade com Deus? Asaf está vivendo um conflito, e a gente vai olhar para isso. E o conflito é que ele crê em Deus, na palavra que ele tinha revelada já, a lei e os profetas. Asaf cria nisso, nós também. O nosso credo, o credo apostólico diz: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Observe que a nossa experiência, por vezes,
pode colocar em xeque essa nossa afirmação. Nós cremos no poder absoluto de Deus, cremos na sua paternidade, Deus é Pai, e cremos que Deus existe. Mas por outro lado, dizer que Deus é todo-poderoso, a experiência como a de Asaf, às vezes coloca em xeque tanto o poder de Deus, como a paternidade de Deus, como a existência de Deus. E eu creio que você já pode ter ouvido isso. Como é que Deus existe se? Como é que Deus existe se uma garotinha, um bebê como Maria, passa por uma enfermidade e ninguém sabe o que é? Se Deus existe, como é que acontece catástrofes no mundo? Como é que Deus existe se alguns passam por dificuldades na saúde e outros vivem bem demais? É isso que Asaf vai perguntar no Salmo e vai responder. O Salmo 73, portanto, de Asaf, é algo que nos faz entender sobre intimidade com Deus. Provavelmente, Asaf tinha entre 60 e 70 anos quando escreveu este salmo, quando compôs esse lindo poema. E, queridos, eu quero chamar a sua atenção para o que Asaf coloca e que nós também às vezes pensamos: por que o justo, aquele que teme a Deus, que segue os princípios de Deus, sofre, enquanto aquele que não crê, que até blasfema de Deus, prospera? Essa é a inquietação de Asaf, e às vezes é a nossa inquietação também, porque coisas boas acontecem com pessoas más, e coisas más acontecem com pessoas boas. Porque homens santos, separados por Deus, profetas, apóstolos, homens como Jeremias, Isaías, talvez outros, João Batista, Estevão, o apóstolo Paulo, foram martirizados em nome do Evangelho. E homens ímpios como Herodes, como Nero, governam o mundo. Poderíamos pensar, por que nosso tempo, talvez, homens e mulheres separados por Deus, anunciam o Evangelho nessa nação, com as dificuldades que a vida traz, sofrem perseguição, sofrem dificuldades com a saúde, sofrem revés financeiro, enquanto os ministros do STF vivem uma vida prazerosa, vivem uma vida nabalesca, como Nabal, rico demais. Isso inquieta, traz dificuldades para nós. Por que é que a gente olha para essas coisas todas e pergunta por essas coisas? Primeiro eu quero destacar o que Asaf coloca, em que Asaf acreditava. Veja o versículo 1 do Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então a primeira coisa que a gente destaca é que Asaf acreditava em Deus. Sendo um judeu, ele alicerçava a sua vida na bondade de Deus. Ele sabia que Deus era bom para com Israel, para com os puros ou limpos de coração. Não é assim que nós acreditamos também? Que Deus é bom? E às vezes nós esperamos que a nossa fidelidade, a nossa dedicação, a nossa santificação, a nossa abnegação, a nossa renúncia, seja retribuída com bênçãos por Deus. É isso que Asaf está dizendo. Mas, queridos, de repente, subitamente, Asaf começa a colocar em dúvida essa bondade de Deus. E houve um dia em que ele pressentiu que estava pisando
no terreno da apostasia. Veja o versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Esse mesmo homem que diz que Deus é bom e que ele crê nisso, está dizendo que faltou pouco, mas muito pouco, para que eu desacreditasse nesse Deus. E por que Asaf está dizendo isso? Observe que Asaf está dizendo que o caminho é escorregadio. Na realidade, ele descobriu que faltou muito pouco para ele abandonar a fé. Ele vai dizer a razão da sua quase queda. Qual é a razão? Versículo 3: pois eu invejava os arrogantes. A razão, a causa da quase queda de Asaf foi a inveja. E meus amados, daqui para frente, o que é que Asaf invejou dos ímpios, dos arrogantes? 3 coisas que é destacado no Salmo: a saúde desses homens ímpios e arrogantes, a ausência de cansaço e a prosperidade e riquezas. Essas coisas causaram inveja em Asaf. Se não observe, veja o versículo 4: pois eles, esses homens arrogantes, não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Ah, como nós invejamos um corpo assim, forte e sadio, em que não haja canseira nem enfado. É isso que Asaf está dizendo. E meus amados, eles gozam de perfeita saúde durante a sua vida, ao passo que muitos homens que Deus separa são atingidos pelo câncer e morrem. Parece que para Asaf, os homens maus e prósperos nunca ficam doentes. Parece é isso que ele está dizendo no Salmo. Ele diz lá o seguinte: eles não partilham de canseiras que nós partilhamos. Imagine, eu não sei a sua condição, é provável que não, mas pode ser que alguém viva ou conheça alguém que vai trabalhar sobre condição, às vezes pesada, segundo as promessas, talvez fim desse ano ou início do próximo, alguns desses que trabalham em nossas casas ou que trabalham no comércio, vão andar no VLT em Campina Grande. Promessa, não sei se será real, mas vai ser em vagões abarrotados de gente, cansaço. Asaf está dizendo, esses arrogantes não passam por isso. Eles não são afligidos como os outros. Eles desfrutam de boa vida. Versículo 5. Não são afligidos como os outros, não partilham de canseira dos mortais. Ou seja, eles desfrutam de boa vida. Esses que passam por essas coisas, segundo Asaf, são aqueles que vivem às vezes na dependência de Deus. Enquanto os magnatas, os políticos profissionais, os ministros do STF e de STJ, e por aí vai, estamos no tempo de Copa do Mundo, né? O jogador de futebol, sabe quanto um seguro de vida para esses caras entrar em campo? Multiplique talvez o seu salário por 100 vezes, só para eles entrarem em campo, é um seguro que eles têm. Enquanto que Asaf está olhando para esses que vivem tão bem assim, e alguns vivem em dificuldade. Isso causou inveja em Asaf, e é provável que cause em nós também. Agora, esses não passam por apertos financeiros, suas economias são tranquilas. Vejam o versículo 12. O que é que acontece com eles? O final do versículo 12, eles sempre aumentam as suas riquezas. E aí, nós precisamos olhar para Asaf
e não seguir como Asaf até agora. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse salmo, ele diz o seguinte: Asaf assentou-se na janela da tentação, olhou para uma pequena parte sem entender o todo, olhou para uma cena e não o filme todo, olhou para uma fração e não o inteiro. É isso que está acontecendo com Asaf. Mas vamos em frente. O que é que Asaf olhou e constatou nesses ímpios arrogantes? Eles são soberbos. Versículo 6, a parte A. Por isso a soberba os cinge como um colar. Eles são violentos. Versículo 6, a parte B. E a violência os envolve como um manto. Ou seja, eles são soberbos, acham que eles mesmos fazem tudo o que eles querem fazer, as suas realizações são por conta deles mesmos, e eles são violentos, ou seja, estão seguros de si mesmos, ninguém mexe com eles, eles mandam e desmandam. Eles são também glutões ou comilões. Veja o versículo 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, e são também fantasiosos. Parte B do versículo 7. O coração deles brotam fantasias. Asaf, portanto, percebeu que esses homens perversos adoram a fartura. E, por isso, provavelmente, a sua filosofia desses arrogantes e soberbos é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então é hoje, é o aqui e agora, é o viver bem, é o ter essa soberba que envolve a vida, é, portanto, se ter fartura e ter as suas fantasias. Eles também são maliciosos no falar. Veja o versículo 8, zomba e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, ou seja, são aqueles que nas rodas de amigos falam de coisas de sentido duplo, blasfemam contra Deus, são irreverentes. Versículo 9, abre a boca para falar contra os céus, a língua deles percorre a terra, são difamadores, portanto, falam dos céus, ou seja, falam de Deus, blasfemam contra Deus e falam dos que estão ao seu redor. Esses são esses soberbos aos quais Asaf teve inveja, e quase os pés resvalou, quase que Asaf perdia a fé. O que é que fez a visão de Asaf ficar ofuscada? Parece, meus amados, que Asaf ficou assim porque pensou que Deus não se preocupa com a vida moral dos homens. Será? Veja o versículo 11, são esses arrogantes que dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Será que Deus sabe das coisas mesmo, é o que eles estão dizendo? Será que Deus, como dizem, é onisciente, sabe todas as coisas? Esses arrogantes estão dizendo que não, ou seja, eles deduzem que Deus não está preocupado com as suas particularidades, Deus não está preocupado com a moral de vida deles e do mundo como um todo. Asaf está bem distante, mas no século 18 e 19, surgiu na Inglaterra um grupo de pensadores, chamado de deístas. O que é isso? São estes homens que creem em Deus, eles creem em Deus, só que eles acham que Deus criou o mundo, eles creem nisso, mas depois de criar o mundo, com todas as suas leis, Deus agora se refugiou no seu alto e sublime trono, e não mais se preocupa com o mundo. Agora cada um de nós constrói a própria história. É por isso que eles são arrogantes e soberbos, tanto esses do tempo de Asaf, como os deístas, ou seja, Deus pouco se importa com as escolhas dos homens. Asaf achou, portanto, que havia até perdido tempo
em seguir a Deus. Veja o versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Acho que não vale de nada, Asaf está dizendo, porque esses vivem desse jeito e vivem bem. Eles acham que Deus não está nem aí para eles, mas amados, eu quero dizer para você que Deus se importa sim, e é o próprio Deus que revela na sua palavra, a carta de Pedro, 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Portanto, Deus exige santidade. E diz mais, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, Deus se importa sim, se importa com as suas palavras, se importa com os seus gestos, se importa com as suas negociações, se importa com a sua declaração de imposto de renda, se importa com você como um todo, porque Deus é soberano. E portanto, Asaf teve inveja dessa situação desse povo. E meus amados, isso impediu Asaf de olhar a teologia do sofrimento, coisa que nos nossos dias também parece-nos que ficou fora da igreja. Estamos em tempo de êxtase espiritual, o cristianismo da prosperidade, fórmulas espirituais para se conseguir o que quer. O importante é ser feliz, conquistando tudo quanto desejar. Ou seja, nessa teologia não existe sofrimento. Asaf está sofrendo, mas Asaf está fora desse contexto dos nossos dias. E meus amados, o que é que a gente pode entender com isso? Eu quero chamar a sua atenção, não estou aqui fazendo apologia à pobreza e a viver mendicância, não é isso. O problema é você ter um bom emprego, uma boa renda, boas condições, ter bem, isso não há nenhum problema nisso. O mal está no amor a isso. E é o que diz Paulo quando escreve ao seu filho na fé, Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que Asaf fica sem entender, e nós às vezes também. Ou seja, por que nós passamos por provações? Por que nós sofremos por Cristo? Levar a nossa cruz. Eu chamo sua atenção que, mesmo passando por crise em que estava, Asaf não deixou de buscar intimidade com Deus. Ele foi ao templo. Ele foi ao templo. Versos 17 a 18, nós vamos ver, 17 a 28, o que Asaf percebeu no templo. Observe, meus amados, a época de Asaf, o templo simbolizava a presença de Deus, simbolizava intimidade com Deus, e é isso que nós vamos ver de agora para frente, na vida de Asaf. Versículos 14, 15 e 16, ele mostra sobre esse sofrer, e o verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim desses soberbos, arrogantes e ímpios. Ou seja, até que eu busquei intimidade com Deus, é que eu não tinha percebido essas coisas. A primeira coisa que Asaf percebe na intimidade com Deus é o futuro desastroso desses ímpios arrogantes. Veja os versículos 17 a 20, depois que ele diz que entrou no templo, aí o versículo 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. É isso que Asaf percebeu quando entra no templo,
quando retoma a intimidade com Deus. Observe que no versículo 2, Asaf diz: quase me resvalaram os pés, porque eu estava em caminhos escorregadios. Aqui no verso 18, é Deus que coloca esses soberbos e arrogantes em lugares escorregadios, para que eles caiam na destruição. Observaram a diferença? É Deus agindo, e Asaf reconhece isso quando tem intimidade com Deus. Asaf tinha pensado que Deus estava sendo injusto em não punir os ímpios de imediato. É o nosso desejo também. Me parece que você vai concordar comigo. Qual de nós, numa posição de autoridade, já não teria destruído Alexandre de Moraes? Todos nós. Mas isso não cabe a nós. Isso também seria ser prepotente e arrogante. Não é de imediato que Deus age. Deus age com bondade e misericórdia. Deus ainda dá um tempo para que se reconheça que Ele é Deus. E é isso que Asaf percebe. Deus não dorme, nem dormita. Asaf também percebeu a loucura do seu coração, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Ou seja, Asaf está dizendo, quando eu entrei em intimidade com Deus, no templo, e eu percebi, eu fiquei perturbado, porque os meus pensamentos faziam acreditar que a vida com Deus era ruim. E Asaf percebe o contrário, era o seu coração que estava cheio de amargura. Meus amados, como nós precisamos tirar de nós as amarguras do coração. Porque a amargura, ela pode ir se avolumando, se enraizando, e ela vai trazer a inveja. E a inveja é fruto do orgulho. Eu que deveria ter isso, e não aquele lá. Meus amados, Asaf está mais ou menos dizendo que nós, por vezes, podemos dizer, ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, e aí o coração murmura, Deus não abre a porta que eu tanto queria, Deus não me abençoa. Asaf, portanto, percebe a loucura do seu coração. E nós hoje de manhã estudamos na EBD que na Escritura o coração é o centro da vida. É do coração que procede todas as coisas. Por isso que Salomão escreve aos seus filhos o livro de Provérbios e diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, Asaf está dizendo, eu estava como louco, como um animal diante de ti, sem entendimento. E meus amados, será que Deus não abençoa? Será que estamos totalmente insatisfeitos sempre? Lembremos do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses, preso, lá em Roma, mas é conhecida a carta da alegria, onde Paulo diz no capítulo 4, versos 11 a 13, eu estou bem demais. Obrigado pela oferta de vocês, irmão de Filipos. Mas eu aprendi uma coisa, a viver contente. Mesmo quando eu estou bem, com fartura, e quando está faltando tudo. Eu aprendi a viver contente. Ou seja, essa palavra contente não é só o sentido de alegria, mas é viver com autonomia diante das dificuldades. Eu aprendi a viver assim, Paulo diz. E depois disso, Paulo confirma por que ele aprendeu a viver assim, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que nele eu posso todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, Asaf, portanto, está dizendo essas coisas para nós, e Asaf parece que esqueceu do melhor da vida, que o melhor da vida não é o que possui, ou o que está para possuir.
Há muitos que se abatem por esse motivo, tem e quer mais. Mas não podemos esquecer de uma verdade da Escritura. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Parece que alguns vivem como se ele não tivesse ressuscitado. Estão presos às suas angústias. Não enxergam a bênção de Deus. Não enxergam o cuidado de Deus. Houve alguém na Bíblia que também passou por isso. Geazi, um jovem ajudante do profeta Eliseu. Certa ocasião, Eliseu estava sendo perseguido e havia um exército inimigo ao redor da casa de Eliseu, do local onde ele estava, e o jovem está com medo. E diz: meu profeta, o que é que a gente vai fazer? O exército é muito grande. E Eliseu disse: olhe para você ver o que está acontecendo. E ele vai e não vê nada, só vê o exército inimigo. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos são abertos, ele vê o exército de Deus acampado ao redor. É assim que Deus age conosco. Ele acampa os seus anjos ao redor dos que o temem. Asaf também percebeu a presença de Deus. Versículo 23, a parte A. No entanto, estou sempre contigo. Asaf está dizendo que está sempre com Deus, e Deus está sempre com Asaf. Deus não tinha abandonado Asaf, Ele não nos abandona nunca. Nós é que o abandonamos muitas vezes. Mas Asaf continua, verso 26, ele diz que Deus é a herança, e a minha herança para sempre é Deus, que é minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Então Asaf percebe a presença de Deus, e no verso 28 ele diz: bom é estar perto de Deus, é estar em intimidade com Deus. Asaf também percebeu a segurança e o sustento que só Deus pode dar. Versículo 23, parte B: tu me seguras pela minha mão direita. Ou seja, Asaf está sabendo que Deus é quem está com ele. Não precisa invejar os arrogantes, não precisa querer as coisas que os soberbos dizem que têm. E notem, Asaf também percebeu a direção de Deus. Verso 24: tu me guias com o teu conselho, e mais, depois me recebes na glória. É outra coisa que Asaf percebeu: a graça sustentadora de Deus. A graça sustentadora de Deus. Asaf, portanto, fala agora da perseverança dos santos, ou seja, permanecer firme em Deus, na graça de Deus, a graça que sustenta, a graça que salva, a graça que traz galardão. Vejam que Asaf diz no verso 25: quem tenho eu no céu além de ti? Quem pode estar no céu além de Deus? E parte B do 25: e quem poderia eu querer na terra além de ti? Deus é o Deus do céu e da terra, é o Deus que está presente, e Asaf percebe isso na sua intimidade com Deus. Deus é fortaleza para o coração, Deus é herança para sempre. Tudo que os arrogantes tinham, ou achavam que tinham, que Asaf olhou para eles, é passageiro, é efêmero. As riquezas que possam ter são passageiras. Desculpem, o mesmo pastor Hernandes conta essa história de alguém que faleceu, muito rico, nos Estados Unidos, Rockefeller, primeiro banqueiro, né? Primeiro homem mais rico do mundo.
E conta-se que no seu sepultamento estava lá aquele com o testamento e o seu ajudante de sempre. E alguém chegou para esse homem e perguntou: o que é que ele deixou? Tudo. Tudo. Não leva nada. Nos caixões onde se coloca os corpos mortos, não tem gaveta. Não dá para colocar nada, fica tudo aqui. E tudo é passageiro. E pode ser que essas riquezas, esses corpos sadios, essas arrogâncias, tudo vai passar e vai ser destruído. Asaf percebe, portanto, que o sentido da vida não é dinheiro e riquezas. O sentido da vida é Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Asaf percebe que a verdadeira riqueza não é ter ouro, mas é ter Jesus. Asaf percebe que o dinheiro não dá segurança, mas Jesus dá. E você pode dizer: qual é a segurança que Jesus me dá? Essa semana eu fui assaltado, alguém pode dizer. Levaram o meu carro. Não é essa segurança, que também é passageira. A segurança que Jesus dá é uma vida eterna, que só Ele pode dar. Ele e somente Ele. Portanto, Asaf olha para essas coisas e conclui, versos 27 e 28, ele estava sentindo inveja e prosperidade dos ímpios, e ele percebe quem é rico, quem é que está em vantagem, o ímpio ou quem tem intimidade com Deus? Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Meus amados, que lição importante, imprescindível para nós. Na intimidade com Deus, Asaf percebe que quem está longe de Deus, os que são soberbos, arrogantes, que confiam em si mesmo, confiam na sua capacidade intelectual, nos seus bens, nas suas riquezas, esses se afastam de Deus, porque confiam em si mesmos. Asaf diz que vão ser destruídos, mas quanto a ele, Asaf, bom é estar perto do Senhor. Que você e eu possamos dizer isso também. Bom é estar perto de Deus, bom é ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus, meus amados, não acontece dominicalmente. Aqui deve ser um reflexo da semana toda, em que você orou a Deus, leu a Bíblia, confessou seus pecados, passou por tristezas, por vitórias, mas soube sempre que Deus estava ao seu lado. Aí no domingo você vem para o culto público. Alguns acham que intimidade com Deus é domingo à noite. Longe de ser a verdade isso. Intimidade com Deus é dia a dia, é momento a momento, é reconhecimento de quem Deus é. Eu quero tirar algumas lições e aplicações para nós à luz desse texto. Primeira lição que eu enxergo e para aplicar às nossas vidas: o importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. O importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Não adianta ser bem-sucedido, mas não saber onde vai passar a eternidade. E repito, ser bem-sucedido, ter capacidade intelectiva de um nível elevado, ter formação acadêmica, ter bom emprego, ter um bom trabalho, ter bens, isso não impede de você ter intimidade com Deus. O problema é que fazer disso algo maior na sua vida impede de você não saber onde vai passar a eternidade. Segunda aplicação para as nossas vidas: as provações que nos sobrevêm mudam as nossas
prioridades. Porque nós vamos fazer escolhas. Ou vamos escolher viver debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou viver contra a vontade de Deus. Escolhas que temos que fazer. E, meus amados, é mais fácil vencer a tentação, e é mais fácil passar pelas provações quando temos intimidade com Deus. Terceira aplicação para nós: o bem supremo da vida não é a prosperidade, nem a ausência de dor, de sofrimento, mas a proximidade, a intimidade com Deus. Esse é o bem supremo para as nossas vidas. E nós só temos essa proximidade, intimidade com Deus, porque Jesus, o Filho amado de Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz para nos garantir uma vida e vida eterna. Quarta e última aplicação para nossas vidas: o grande propósito de Deus nesse tempo não é enriquecer ou empobrecer, mas é manter a sua presença entre nós, para sermos dependentes dEle, totalmente dependente deles. Onde a verdadeira prosperidade está, é na nossa dependência de Deus. Tudo é dele, tudo é por Ele, e tudo é para Ele. A Ele, pois, toda a glória e toda a honra. Baixe sua cabeça, eu quero orar mais uma vez nesse instante. Ó Senhor Deus, como é bom, como é maravilhoso estar na Tua presença. Pai bendito, assim como Asaf, que quase revalou os pés, nós também estamos sujeitos a isso. Mas em nome de Jesus te pedimos, tira isso de nós, aumenta a nossa fé em Jesus, nos dá intimidade contigo, Senhor, que o teu Santo Espírito seja aquele que nos motive a buscar intimidade dia a dia contigo, ler a tua palavra, meditar nela, seguir as instruções dela, Senhor, que nos leva para mais perto de ti. Orarmos, ó Pai, constantemente a Ti, sabendo que Tu escutas e responde às nossas orações. Louvamos o Teu nome, pelo Deus soberano que és, Deus que dirige todo o universo, e por graça, bondade e misericórdia, dirige as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça maravilhosa e eterna graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus o Pai, incondicional e imutável amor, as consolações, o discernimento, a presença, a alegria do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.